do Seminário CIURB, segundo Seminário CIURB 2018. Vamos ter agora um painel, Cidades e Desenvolvimento, o desafio da desigualdade no Rio de Janeiro. Queria convidar aqui ao palco o mediador Fernando Cavalieri. Sociólogo, agora eu vou falar, o sociólogo Fernando Cavalieri, agora ele vem. Fernando, agora salva de palmas para ele, que aí fica mais fácil, né, Nando? Pronto, agora animou. Bem-vindo. Para participar da mesa, a coordenadora técnica de projetos especiais do IPP, Andréa Pulitz. Também para compor a mesa, o economista Bruno Sobral, da UERJ. Seja bem-vindo, Bruno. E Raine Ferretti, da ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Falei bonito o nome, Raine. O nome dela é bonito. Raine. Agora deixaram eu olhar, ler antes, então foi mais tranquilo. Obrigado. Queria anunciar que no final, amanhã, no último dia do evento, nós vamos fazer alguns sorteios. A imagem do CD, que é apoiadora desse evento, alguns brindes, nós vamos fazer um sorteio no final do evento amanhã. Outra observação também. Toda a programação do evento está no site do Data Rio, data.rio, e também a transmissão está sendo feita online lá. Fernando Cavalieri. Obrigado. Boa tarde. A mesa hoje é sobre cidades e desenvolvimento, o desafio das desigualdades no Rio de Janeiro. Para introduzir o tema, eu preparei aqui algumas ideias básicas. A primeira, baseada numa pesquisa que saiu recentemente, o resultado de Piketty, o economista que com um grupo de colaboradores vem estudando esse assunto da desigualdade, da distribuição da renda, há anos, se tornou famoso com seu livro Capitalismo no Século XXI. O último dado, se você pegar 1% da população no Brasil e comparar com a renda que esse 1% recebe, isso coloca o Brasil na situação de maior desigualdade entre todos os países estudados por esse grupo no mundo. 1% chegam a quase 30% da renda, 28% da renda. Se nós pegarmos o índice de Gini também, que mede tradicionalmente a desigualdade, o Brasil fica entre os 10 países de pior índice de Gini no mundo. Se nós olharmos para as regiões, os estados, as cidades no Brasil, a gente vai ver que a disparidade também é muito grande. Por exemplo, pegando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é elaborado pela ONU e adaptado ao Brasil, pela Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, PNUD e IPEA, nós vamos ver que cerca de 25% dos 5.000 e tantos municípios brasileiros estão num índice baixo ou muito baixo, e apenas 0,8% muito alto. No caso do Rio de Janeiro, que é objeto aí do nosso tema de hoje também, a gente vai ver realidades micro-urbanas muito diferentes, muito desiguais. Nós construímos um índice para medir isso, um índice de desenvolvimento social. Eu vou ter depois a oportunidade de falar muito rapidamente sobre ele. E podemos constatar que certos setores censitários do município do Rio de Janeiro, são mais de 5.000 no município, chegam a ser 4,5 vezes menos desenvolvidos do que aqueles mais desenvolvidos. O Ricardo Henriques, que é economista social e especialista na área de educação, num artigo, numa entrevista recente que deu ao Jornal do Rio de Janeiro, ele faz uma colocação muito interessante, dizendo que, historicamente, no Brasil, o diferente se tornou desigual. Ele cita como, por exemplo, a questão dos escravizados, que obtiveram com a Lei Áurea a liberdade, mas não receberam nem terra, nem capital, nem educação. E depois cita também a legislação trabalhista, que acolheu os alfabetizados, mas não os analfabetos. Eles ficaram fora do mundo formal do trabalho naquela conjuntura getuliana, mostrando que o que é diferente muitas vezes se torna no Brasil e perpetua-se como desigualdade.
E ele chama atenção que essa diferença, diversidade, no caso do Brasil, é um grande ativo que nós temos, em termos, inclusive, mundiais, porque não temos aqui grandes problemas nem de religião, nem étnicos, grandes conflitos. Diria até que não temos nenhum, quase, como em outros países, mas a diversidade é a nossa riqueza, ela é fundamental, e ele exemplifica como, no caso da educação, é importante você ter uma sala de aula diversa, e isso contribui para que o conhecimento se torne mais democrático e a desigualdade diminua. Por outro lado, o Piketty também chama atenção que é importante investir em saúde, educação, proteção ambiental, mas que os governos cada vez têm menos recursos para isso. Eles mostram que tem havido uma transferência muito grande do público para o privado. Então, o que resta como recursos do poder público, face aos grandes desafios, é cada vez menos. Bom, e a desigualdade não pode ser vista só sobre o aspecto da renda, mas também há desigualdades de gênero muito fortes na nossa sociedade, de raça, cor também. Pode ser que comece a haver uma desigualdade em termos de origem, de onde com a migração internacional e mesmo as migrações internas. Tudo isso nós vamos ter oportunidade de discutir aqui, e eu penso que o enfrentamento desse problema, dessa desigualdade, ele requer pelo menos 3 grandes, digamos, pilares em que se sustentar. Primeiro, uma informação qualificada. Nós temos que conhecer o problema, produzir conhecimento sobre o assunto, cada vez ter mais informação, que essa informação seja cada vez mais difundida e divulgada. Segundo, metas bem estabelecidas. Aí a contribuição da Raine, que é do sistema ONU, do Habitat, vai ser muito importante, porque a ONU trabalha com isso já há muito tempo, estabelecendo grandes metas para todos os países. Quando eu falo ONU, eu estou falando nas Nações Unidas. Na verdade, são os países que aceitam e assinam e pactuam esses objetivos. A Raine também tem uma grande experiência na área internacional, sobretudo latino-americana, e discutindo sempre questões que têm tudo a ver com o tema de hoje. Além de ser a oficial nacional para o Brasil do programa da ONU para assentamentos humanos, que é o Habitat. Ela, seguidamente a ela, vai falar o nosso economista, Bruno Sobral, professor da UERJ, que vai falar sobre as raízes econômicas e a crise atual no nosso estado, na nossa cidade, como isso repercute sobre a desigualdade, sobre as diferenças existentes, e acho que vai também falar de propostas de superação, né? Finalmente, teremos a colocação de Andrea Pulis, nossa colega do IPP, diretora de projetos especiais, que vai descer em profundidade na questão do Rio de Janeiro, mostrando um índice que evidencia essas diferenças e também uma política social em curso, da qual ela é uma das expoentes, o Instituto Pereira Passos também, e que tenta justamente enfrentar essa questão. Bom, o lado ruim é que cada um terá só 15 minutos para falar, mas faz parte, porque nós temos programações depois dessa mesa aqui. Sem perder mais tempo, eu passo a palavra então para o professor Bruno Sobral. É verdade. Estou distraído hoje. Raine Ferretti vai falar então para nós sobre o tema. É melhor de lá. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite do IPP para participar do 2º seminário do CIURB, em especial a equipe do Aroeira, da DIC. Agradecer ao Nando, que está moderando a mesa, aos colegas da mesa, ao Mauro Osório, que está aqui nos prestigiando também. Como o Nando falou,
A minha apresentação, ela é mais uma introdução. Eu tentei trazer alguns dados mundiais, alguns dados da América Latina e Caribe e alguns dados do Brasil. Não vou entrar especificamente no caso do Rio de Janeiro, a Andréia vai dar conta dessa tarefa e vai fazer muito mais brilhantemente do que eu faria, né? E vou trazer um pouco o assunto na Agenda Global de Desenvolvimento. Bom, para quem não conhece o ONU Habitat, é a agência das Nações Unidas que cuida das cidades, é o programa da ONU para os assentamentos humanos. O nosso mandato é trabalhar para o desenvolvimento urbano, social, econômico e ambientalmente sustentável com o objetivo de proporcionar moradia para todos e todas. Nosso mandato está sendo revisado nesse momento, em função da publicação, né, da nova Agenda Urbana, que é uma resolução que saiu de uma conferência da ONU em 2016, que busca orientar o fenômeno da urbanização para os próximos 20 anos, né, um ciclo de conferências que acontece a cada 20 anos. E nesse documento, que hoje é o nosso grande marco do tema urbano, está lá no parágrafo 165 e 172, o ONU Habitat como ponto focal para a urbanização sustentável e assentamentos humanos, que eu coloquei alguns exemplos de campanhas que nós coordenamos no mundo, a campanha global urbana, a campanha A Cidade que Queremos, a Cidade que Precisamos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vou falar em seguida. Bom, antes de entrar mais no tema da apresentação, eu fiz questão de colocar um slide, aproveitando que imagino que boa parte da audiência do seminário seja da própria prefeitura e acadêmicos, né, pesquisadores, estudantes, e falar um pouquinho sobre o histórico da parceria entre o ONU Habitat e a Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente tem a sede aqui na cidade do Rio há mais de 20 anos, através de um acordo de sede, né, que é tramitado via Congresso Nacional, né, pelo governo federal também, mas o nosso acordo de sede especificamente é com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, o escritório para América Latina e Caribe fica aqui no Rio, nas dependências da Prefeitura, desde então. E com a Prefeitura a gente desenvolve diversas atividades técnicas, eu salientei alguns órgãos com quem a gente tem uma maior proximidade, o próprio IPP, a Secretaria Municipal de Urbanismo, a Casa Civil, a Habitação, a Coordenadoria de Relações Internacionais, né? Ao longo dessas 2 décadas a gente já fez seminários, eventos, cursos, a gente sempre convida o Rio de Janeiro para participar dos nossos encontros e de ambientes que a gente tem no cenário internacional para negociar. Inclusive, Cavalieri foi em um importante, né, Nanda? Tem vários anos aqui no Marrocos para discutir o tema da urbanização ou erradicação, como, né, se falava na época, de favelas. Bom, com a Prefeitura, a gente executou o nosso segundo maior programa da história do Escritório Regional, que foi o Rio Mais Social, um programa de 6 anos. No âmbito desse programa, que inicialmente se chamou PP Social e depois, em 2014, mudou para Rio Mais Social, a gente elaborou diversas metodologias e testou elas nas favelas pacificadas, fazendo os seus devidos ajustes com a equipe do IPP. Eu vou falar rapidamente delas em seguida. Como eu disse anteriormente, a gente busca incluir o Rio em vários projetos globais. No momento, a gente tem 2, um financiado pela Agência de Energia Sueca, que inclui o Rio de Janeiro dentre as cidades brasileiras que participam. Tem um de transparência, governo aberto, dados abertos, que a gente também inclui o Rio de Janeiro, e nesse caso é Rio e Niterói, para esse programa que é financiado pela própria ONU. Bom, além de projetos na ponta, né, projetos específicos, a gente trabalha com a Prefeitura em cursos, a gente dá palestra, cursos, a gente participa de cursos da Prefeitura também, favorece intercâmbios, eventos, prêmios internacionais, então a gente sempre está ajudando a Prefeitura a inscrever os seus projetos em premiações internacionais, principalmente aquelas das Nações Unidas. E, por fim, a gente também trabalha com a Prefeitura para favorecer a cooperação, né, a colaboração técnica com outras instituições nacionais. Por exemplo, no momento a gente tem um acordo um protocolo de parceria, de acordo de transferência metodológica, de conhecimento entre a Prefeitura e o IPP especificamente, o Governo do Estado de Alagoas, o Ministério das Cidades, enfim. Tudo isso eu resumi ali em laranjinha. O que a gente busca é localizar ou municipalizar, que localizar é bem inglesado, a Agenda Global de Desenvolvimento Urbano Sustentável aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, como eu disse, essas são algumas metodologias do programa Rio Mais Social. Só a título de exemplo, a gente criou algumas outras. Lá ali verdinha tem o panorama dos territórios, o panorama
é um documento mais descritivo. A gente trabalhou em cima dos dados do censo, fez um mapeamento, buscou todas as informações oficiais das favelas nas quais nós atuamos, que eram todas as pacificadas. Aqui embaixo, o retrato do território era mais um documento subjetivo de caracterização do território a partir da percepção das nossas equipes de campo, das redes de relacionamento, das organizações, fóruns comunitários, né, um pouco a característica dos equipamentos públicos daquela favela. E lá no lado direito de vocês tem o MRP, que acho que é a mais famosa, é o Mapa Rápido Participativo. O MRP ele é um índice que busca avaliar as condições de infraestrutura urbana nas favelas, é uma referência para monitorar os serviços públicos, principalmente aqueles oferecidos pelo poder público municipal, e nele a gente observa 10 temas, como iluminação pública, coleta de lixo, condição padrão construtivo das moradias, né, água, saneamento e mobilidade, por aí vai, e a gente prepara, né, mapas temáticos e um mapa sintético. Aqui é um exemplo de um mapa sintético da comunidade do São João, analisando as condições de determinada favela. Bom, trazendo um pouco a agenda internacional do momento, não sei quem se lembra dessas 8 caixinhas coloridas, elas foram bem famosas no Brasil, né? O Brasil é um caso de sucesso de localização, ou enfim, nacionalização, sei como querem chamar, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era como eles eram chamados. Esses objetivos, eles orientaram a atuação dos governos e dos países membros da ONU e de todas as agências da ONU ao longo de 15 anos, de 2000 a 2015. Nós lançamos a campanha global 8 Jeitos de Mudar o Mundo, Nós Podemos, né? O Brasil foi muito bem sucedido nas campanhas, nos prêmios, enfim, vários municípios trabalharam com os ODMs e suas metas e indicadores. E aqui embaixo eu coloquei um mapa da evolução do IDH de 1991 a 2000 e depois de 2000 a 2010. E muitos atribuem, e a gente vê como os espaços vermelhinhos, que são os de IDH muito baixo, como eles evoluíram, como eles melhoraram de 2000 a 2010. E muitos atribuem parte desse sucesso a essa agenda que orientou os focos, o caminho, o foco do que os governos deveriam se dedicar aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Bom, eles acabaram em 2015, então mais ou menos em 2011, 2012 começou o processo negociador internacional com todos os diplomatas e países membros da ONU, organizações e tudo mais, para definir que agenda substituiria os ODMs. Essa agenda, vocês viram ontem, acho que já teve um palestrante que falou rapidinho dos ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente consegue ver claramente a diferença, né? Antigamente eram 8, agora são 17 objetivos, 17 temas específicos, e é o que a gente chama hoje de Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda ela é baseada em 5 grandes P's: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Hoje, todo o planejamento estratégico da ONU, assim como de vários países, alguns planos de governo, inclusive, estão organizados em cima dos 5 P's ou até propriamente em cima dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, o que mudou, de antes para agora? Antes, quando os ODMs foram negociados e criados, havia 2 processos paralelos, 2 caixinhas separadas, um foco na dimensão social e um foco na dimensão ambiental. Hoje, a gente tem uma agenda integrada do desenvolvimento, com o principal diretriz de não deixar ninguém para trás, esse é o lema do momento, das grandes resoluções da ONU, e a gente trabalhou o desenvolvimento a partir de uma visão mais integrada e mais holística. E nesse processo, algumas novidades e algumas condicionantes orientaram tudo isso. Primeiro, que a gente vive num mundo urbano, mais de 50% da população mundial é urbana, até 2030, 5 bilhões de pessoas vão viver nas cidades, o que equivale a 60% da população mundial, e até 2050, mais ou menos, 70% da população mundial será urbana. O reflexo da integralidade do desenvolvimento, saindo só daqueles 2 pilares, social e ambiental, e trabalhando o tema do desenvolvimento de maneira mais integrada e mais ampla. O reflexo da complexidade da sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? Antigamente tinha muito o componente mais ambiental, de não comprometer as gerações futuras, o conceito tradicional de desenvolvimento sustentável, e hoje a sustentabilidade ela é entendida de uma maneira muito mais complexa, muito mais ampla, e isso fez com que nós tenhamos 17 objetivos e não mais só 8 ou 10, não sei. E inclusão de novos temas específicos diante desse panorama de complexidade. E um desses temas é o tema da mesa, desigualdade.
tem um objetivo específico, que é o objetivo 10, o ODS 10, que é reduzir as desigualdades. Ele tem 7 metas e 3,5 de implementação. Não coloquei aqui, porque ficaria muito extenso, mas basicamente esses novos temas específicos, né, para citar alguns, são acesso à energia, crescimento econômico, recursos marinhos, ecossistemas terrestres, padrão de consumo e produção, mudança do clima, desigualdade. E dentre os 17 tem um que é de monitoramento do nível local, que é o ODS 11, que é o único focado em cidades e comunidades sustentáveis, resilientes, seguras e inclusivas. Esse ODS é de responsabilidade do ONU Habitat no monitoramento internacional. Fora ele, a gente tem algumas metas urbanas distribuídas em outros ODSs. E o ODS 11, ele busca superar um problema dos ODMs, que foi trabalhar com médias nacionais, né? Como que os países reportavam, faziam esses relatórios, no caso do Brasil era o IPEA, fazia o relatório de acompanhamento e monitoramento dos ODMs no Brasil e trabalhava-se com médias nacionais. Isso não mostra, né, as diferenças intranacionais que ocorrem em todos os países. Então, o ODS, ele é a nossa esperança de possibilidade de monitorar esses objetivos globais no nível local e mostrar as disparidades internas, né, de um mesmo país. Eu vou avançar um pouquinho mais, porque meu tempo está acabando. Eu trouxe alguns dados, eu vou passar só por alguns, talvez. Esse é global, né, sobre a desigualdade de renda, dizendo que aumentou em 11% em países em desenvolvimento entre 90 e 2010, apesar da visível melhora do IDH. Alguns dados da Oxfam, que são bem recentes, do mapa da desigualdade, que se chama A Distância que Nos Une. Eu gosto muito dos relatórios deles, eles fazem esse mapa anualmente, né, que traz aí alguns dados, por exemplo, que 8 pessoas no mundo detêm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da população, que o 1% mais rico da população mundial possui a mesma riqueza dos outros 99%. Ou seja, o ODS 10 é realmente extremamente necessário. Dados do Banco Mundial, falando que a pobreza é realidade para mais de 700 pessoas no mundo. Sobre o Brasil, um relatório da Oxfam, né, entre os dados dos países que tinham seus dados disponíveis, que eles analisaram, o Brasil é o que concentra renda no 1% mais rico, né, o que mais concentra renda no 1% mais rico, sustentando o terceiro pior índice de Gini da América Latina, atrás somente de Colômbia e Honduras. Em 2016, no relatório do IDH do PNUD, o Brasil estava em 4ª colocação, atrás de Colômbia, Honduras, Haiti, acho que Paraguai, inclusive o Equador, não me lembro. Dado do PNUD, que o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo no ranking de 140 países. Né, dados da PNAD, né, mostrando que 80% da população brasileira vive com uma renda per capita inferior a 10 salários mínimos mensais. Eu vou passar. Sobre a desigualdade refletida no território, que é a nossa parte do trabalho no sistema ONU, né? A gente não trabalha tanto com essa parte mais de análise de renda, análise econômica, é mais tarefa do PNUD, mas a gente trabalha como essa desigualdade se reflete no espaço público, no território. Né? Então, eu coloquei um exemplo de São Paulo. No município de São Paulo, 1% dos proprietários concentra 25% de todos os imóveis da cidade. E dados do ONU Habitat, né? Primeiro, a gente foi sempre defensor, porque essas negociações internacionais são extremamente difíceis. Né? Não foi fácil ter cada quadradinho temático daquele. E o da desigualdade também não foi fácil. Boa parte do argumento é que os ODMs foram muito bem sucedidos, mas não foram capazes de reduzir a desigualdade. Então, esse era um argumento muito forte para se ter um ODS específico no tema. E o ONU Habitat foi uma das agências defensoras disso. Analisando o tema na América Latina e Caribe, a gente não consegue identificar um padrão que indique que a desigualdade é maior nas cidades do que no campo, mas a gente consegue identificar que a desigualdade ela está aumentando mais nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, ou seja, é uma tendência, não há um padrão homogêneo na região. Né? Tem países que têm áreas rurais que são mais desiguais, enquanto a maioria, como o Brasil, Colômbia, tem as suas áreas urbanas mais desiguais. E claro que a parte do nosso trabalho, que é, né, como que isso se reflete no território, a gente trabalha para que as cidades, né, não se caracterizem somente dessa maneira aí das fotinhos, né, com um centro que tem uma área de riqueza e de prosperidade, né, excessiva, e áreas periféricas, né, de geralmente desvantagens e pobreza muito mais latente. Então, como pensar o espaço e como localizar as moradias, o acesso ao trabalho, ao lazer, a estudos, né, de maneira que o território e a falta de políticas, principalmente de uso do solo, né, e da terra, não perpetuem as desigualdades que já existem. Isso é um grande desafio, na nossa opinião.
Bom, no Brasil, eu trouxe alguns dados brasileiros, né? Está lá na nossa Constituição, no artigo 3º, inciso 3º também, como um dos objetivos fundamentais do Brasil a redução das desigualdades sociais e regionais. E eu trouxe alguns dados do relatório da Oxfam, que são bem alarmantes. Esse primeiro, 5% da população, os mais ricos, recebem por mês o mesmo que os demais 95% juntos. Eu vou passar porque meu tempo está acabando. Ainda com dados do Brasil desse relatório, a distribuição de homens e mulheres por faixa salarial, que o Nando falou até disso na introdução. Aqui tem o gráficozinho, né, de mulheres em cor verdinha e os homens em cor verdinha, claro, amarelinha, e mostra que, se mantida essa tendência dos últimos 20 anos, o Brasil calcula que as mulheres terão equiparação salarial em 2047. Entre negros e brancos também, o caso ainda é pior, ou seja, haverá uma equiparação, se mantida a tendência, somente em 2089. Bom, a importância da informação qualificada para lidar com um tema, né, a gente até publicou recentemente um documento temático sobre o ODS 11 e recomendações para os governos, isso foi para o governo brasileiro. Primeiro, desenvolvimento de capacidade, fortalecimento de quadros, sem dúvida. Infelizmente, não é todo município do Brasil que tem o IPP da vida, né? O Rio é muito privilegiado de ter uma instituição como essa, mas isso não é a realidade dos outros municípios brasileiros, né? Uma infraestrutura de dados robusta, e aí, quando a gente fala isso, a gente atenta para a necessidade dos registros padronizados, atualizados, né, para favorecer o cruzamento das informações, a integração de bases de dados. Até aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que isso é um desafio, né? Como dado, qual é a entrada que é considerada, a espacialização e geoprocessamento, ou seja, não basta só saber o resultado, não basta saber se a meta foi cumprida, onde é que esse indicador melhorou ou piorou, né? Importa saber aonde piorou, onde melhorou, onde a meta foi cumprida, onde a meta não foi cumprida, coisa que o ODM não foi capaz de dizer, e a gente espera que com o ODS a gente consiga. Bom, transparência, controle social, participação, inovação no ciclo de políticas públicas, dados abertos, governos abertos, né? Transparência e participação realmente são fundamentais. Trabalhar políticas públicas integradas e territoriais, ou seja, esse olhar mesmo para o espaço geográfico, utilização de marcos globais como referência, como a nova agenda urbana e o próprio ODS 11 em especial, e o monitoramento e avaliação. Esse é meu último slide, então, Nando, não se preocupe, nem ali a ditadura do tempo, eu já estou terminando. Alguns possíveis caminhos de ação que a gente sugere. Primeiro é que haja uma governabilidade que articule esforços, né, que haja uma coordenação para trabalhar o tema da redução das desigualdades. Segundo, que se tenha recursos e incentivos necessários em cada nível de governo. Não basta só ter no governo federal, ou só no estadual, ou só no municipal, né? Há necessidade de ter incentivos e recursos em todos os entes federados, né, aqui no Brasil. Um regime financeiro e fiscal adequado e justo, né, um sistema tributário que acompanhe, né, uma política mais redistributiva. A gente vê, por exemplo, o caso da Colômbia, né, tem umas políticas bem diferentes em comparação com a política brasileira fiscal. Estratégias que criem oportunidades econômicas para todos e todas, né, que aumentem a produtividade. A gente mora numa região América Latina e Caribe que, em geral, tem uma produção, né, uma produtividade, muito baixa em comparação com as outras regiões do mundo, né, e que isso favoreça a mobilidade social. Um planejamento urbano adequado e acessível, né? A gente vê como essas desigualdades elas se refletem no território, basta a gente andar aqui na cidade do Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade brasileira, que favoreça o acesso das pessoas a políticas sociais, a políticas econômicas, a políticas habitacionais, políticas relacionadas aos serviços, né, evitando a segregação e a criação de bairros periféricos. Hoje, por exemplo, o México publicou um dado que o consumo de terra, né, de solo, foi 3 vezes maior do que o crescimento da população. Isso é extremamente grave, né? Tem países ou cidades que isso chega 5 vezes mais, ou seja, consome-se mais terra 5 vezes mais do que cresce a população. Certamente é uma cidade muito espraiada, isso danifica, enfim, não contribui para o desenvolvimento, né, e para a sustentabilidade ambiental, econômica, social. Por uma série de razões, você acaba criando bairros segregados, longe, distante dos grandes centros, sem acesso a um serviço adequado, né, com uma alta mobilidade cotidiana, enfim. E isso tem acontecido, né, tem cidades, como eu disse, que chega a 5 vezes mais. E, por fim, políticas públicas integradas, acessíveis e que não deixem ninguém para trás, que é o nosso lema para os próximos 15 anos de planejamento da ONU. Acho que é isso. Muito obrigada, gente. Eu falei rápido, mas consegui. Então, Bruno Sobral, por favor. Economista e professor de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Só um momento aqui que eu vou acertar aqui.
Bem, gente, meu nome é Bruno Sobral, queria agradecer ao convite do IPP, na figura do Mauro Osório presidindo, queria saudar a presença de alguns colegas, como o Brunet ali, que fez questão de estar presente aqui, inclusive o Leonardo, que trabalha com o Mauro, também está presente, e outras pessoas que, enfim, que a gente conhece de algumas reuniões eventuais que fizemos já, tentando pensar essa nova fase, então, né, esse novo ciclo político da Prefeitura do Rio de Janeiro, com um olhar mais voltado para o planejamento público, né? Ou seja, eu acho que talvez essa seja a principal mensagem a ser dada, né? A importância de não apenas fazer a gestão corrente da máquina pública, mas estruturar, de fato, uma máquina de Estado com uma base de dados suficientemente rigorosa para poder ter metas claras, acompanhamento e estratégia, né? Então, esse olhar estratégico vai ser fundamental e vai perpassar toda a minha fala aqui, quando eu foco nessa questão dos ciclos viciosos, né? Ou seja, muitas vezes no momento de crise, né, se coloca que é um momento que falta recursos, que tem que fazer o que é possível, gosta às vezes de usar aquele clichê de dizer que a política é a arte do possível, e na verdade o que eu estou tentando apontar para vocês que é o contrário, né? Em vez de ter como ponto de partida esse olhar sobre os recursos escassos, você ter o olhar para os recursos ociosos, né? O que você deixa de ativar, o que você deixa de articular, é o que de fato não só prejudica a possível recuperação econômica, como ao não fazer isso, aumenta o problema, né? Torna o problema mais grave, ou seja, você transforma aquilo cumulativamente, por isso que é um ciclo vicioso, num ciclo de recessão, dificuldade de recuperação econômica e de piora do bem-estar social. Bem, aproveitando aqui um pouco o gancho do moderador que falou do Piketty, né? Aqui está errado, né? D aqui, tá? Então, a desigualdade que o Piketty não viu, podemos dizer assim, né? Porque o Piketty trabalha com dados basicamente sobre o indivíduo, né? Sobre a renda do indivíduo, né? Então, esse olhar do Piketty, ele não olha para uma forma de desigualdade que é extremamente importante para a discussão do desenvolvimento, que é a disparidade entre economias. Então, não é só aquele olhar dentro das economias, sobre o perfil, né, a pirâmide de renda e essa desigualdade de indivíduos, mas, em particular, sobre estruturas econômicas, estratégias de recuperação e desenvolvimento de estruturas econômicas, tanto na escala nacional, como que nos interessa na escala regional, né? Então, para ter esse olhar, né, que, evidentemente, os trabalhos do Piketty não nos ajudam, né, e é o olhar que eu estou tentando provocar, chamar a atenção dos senhores, né? É fundamental, então, investigar a questão da divisão territorial do trabalho, né? E logo remete à necessidade de discussão clara de políticas indutoras de adensamento produtivo, né? Então, ou seja, se você não olhar para essa articulação da base econômica, né, você vai ter muito mais dificuldade de enfrentar, né, a raiz, podemos dizer, estrutural da desigualdade socioespacial, podemos dizer assim. E fazendo um rápido diagnóstico, depois eu vou desenvolver um pouco mais, né, o Estado do Rio de Janeiro, ele vai no sentido inverso disso, né? Então, ou seja, em vez de ter políticas adequadas, eficazes, com acompanhamento adequado do adensamento produtivo, o diagnóstico que eu faço é que há um quadro inverso que eu chamo de estrutura produtiva oca, né? Então, em vez de essa economia estar se adensando, se fortalecendo, ganhando coesão, ao contrário, ela está se esgarçando, está se desarticulando, e com isso está perdendo capacidade de agregar valor e de dar, então, uma cara dinâmica e avançada de transformação socioespacial. Bem, associado a isso, né, não só eu, o próprio professor e presidente Mauro Osório do IPP, sempre recorrentemente falamos, né, ou seja, o diagnóstico do período anterior é que não houve bonança econômica. Ao contrário, então, como eu já mencionei, é um adensamento de cadeias de produção, isso impede que a indústria de transformação no Estado do Rio de Janeiro fosse esse motor-chave de crescimento econômico, de progresso técnico, e o resultado no território é que leva, então, a esses recursos ociosos, que eu chamei a atenção no título, então, uma generalização de ociosidade de recursos.
Um recurso que a gente pode falar é a própria força de trabalho, ou seja, uma ociosidade, né, de pessoas que estão ali com potencialidades, com possibilidade de serem incluídas, né, nessa economia, mas, pelo menos nos dados mais recentes, aumentou em muito a exclusão social. Né? Dados recentes, você, por exemplo, você triplica em pouco tempo a taxa de desemprego, você duplica a taxa de miséria, ou extrema miséria. E isso, evidentemente, tem uma relação direta, né, com o impasse nesse modelo de desenvolvimento econômico. Né? Então, ao meu ver, o diagnóstico, né, para quem não olha esse recorte mais geral sobre os problemas da economia do Rio de Janeiro, vai achar que é um problema só de falta de dinheiro. Mas, ao contrário disso, isso que está aqui nessa minha caixa aqui, principal, né, ou seja, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem uma arrecadação incompatível, então, ou seja, falta recursos, não porque ele está gastando muito, né, mas sim porque ele tem essa estrutura oca, vulnerável a crises, que leva não só a uma queda vertiginosa de receitas num curto espaço de tempo, mas porque o patamar, a evolução estrutural dessa arrecadação é baixo para o porte da economia do Rio de Janeiro. Né, como eu vou mostrar em dados, em alguns gráficos seguintes. Bem, esse é o gráfico para mostrar o descolamento da agregação de valor, né, são dados do IBGE, das contas regionais, é o valor adicionado bruto, né, aqui o azul é a média nacional e o de baixo é o Rio de Janeiro. Né, você perceba que eu pego 2012 porque é a base inicial, né, a série mais recente que nós temos, e percebe que, ou seja, gradativamente o Rio vai abrindo uma boca de jacaré, né, ou seja, vai se descolando da média nacional. Né? Em poucos anos ele se aproxima, mas muito mais, né, os 2 anos que ele se aproxima, é porque a média nacional que piora. Então, ou seja, isso é importante mencionar, isso não está contemplado muitas vezes na discussão da crise, na discussão desses impasses. Se a gente não ataca esse problema, evidentemente você não vai atacar o nó aonde você está gerando o fator primário da crise. Né, aqui, o rebate disso nas contas públicas, ou seja, você tem um Estado e tem, entre todas as unidades da federação, a menor taxa de crescimento anual da receita corrente líquida. Muito menor que de Minas Gerais, muito menor que do Rio Grande do Sul, que às vezes gostam de, podemos dizer, numa preguiça intelectual, misturar os casos e falar, tudo é caso de gente que está sem dinheiro e tem que tratar todos da mesma forma, com um ajuste rigoroso das contas públicas, enxugar a máquina e blá, blá, blá. Quando, na verdade, o problema do Rio de Janeiro, claramente, é um potencial, né, de arrecadação muito baixo. Lembrando que a gente está tratando da segunda maior economia do Brasil. Ok? Bem, então as raízes da crise, ao meu ver, é esse marco de poder estruturante associado a um processo de desindustrialização, né? Por que eu associo essas duas coisas? Porque, por um lado, você vê, então, na economia os efeitos desse descompasso numa falta de estratégia de desenvolvimento econômico. E, do outro lado, por que há esse descompasso? Porque você não tem uma máquina pública organizada e voltada para ter essa estratégia global de enfrentamento desse problema. Então, isso, evidentemente, tem um processo histórico associado a isso, né? Ou seja, esse enfraquecimento da centralidade nacional do Rio de Janeiro, né? Datado ali dos anos 70, dos anos 60, dos anos 70, né? Levando a uma crise de médio prazo, mas associado a isso, pela outra escala, a escala local, uma deterioração desse marco de poder extremamente fragmentado, clientelista, e isso estoura nos anos 80, evidentemente, quando há, então, a falta de possibilidade desse padrão de acumulação nacional, de projeto nacional de desenvolvimento, de garantir uma sobrevida, uma sobredeterminação para essa ausência de planejamento econômico regional, estadual. Né? Então, ou seja, quando a gente não pode mais contar com um projeto articulador nacional, com a crise dos anos 80, fica mais visível a nossa ausência de possibilidade de, na escala estadual, na escala local, se organizar para enfrentar aquela crise. Né? A crise recente, isso mostra novamente os efeitos disso, ou seja, num descompasso, numa desarticulação da escala nacional, a escala estadual, a escala local tem uma dificuldade de oferecer respostas à crise. Bem, avançando aqui, porque o tempo esse é escasso, né?
Então, mesmo com o boom do petróleo, não houve flexão econômica positiva, e a região, essa é a minha tese principal, ou seja, ela não é apenas sofre os rebatimentos da crise nacional, ela é um dos epicentros da crise nacional. Ela dificulta a recuperação do país, e você não ter um olhar cuidadoso e específico e tomar como prioridade nacional a recuperação do Rio é condenar o país a uma dificuldade de recuperação própria. Bem, aqui são dados que eu vou passar rápido pelo tempo, né, só para tentar comprovar para os senhores esse problema da estrutura produtiva oca e como isso rebate, então, nessa perda de possibilidade do Rio dinamizar. Eu vou passar rápido por isso, né? Vou tocar aqui, então, na questão local, em particular, ou seja, na ausência dessa estratégia, na gestão particularmente anterior a essa, né, você assume uma dinâmica que eu estou chamando aqui de centralidade desfigurada, que é uma centralidade carioca, então, que busca se fortalecer por esse que eu estou chamando de localismo competitivo, né, que busca ser uma vitrine de negócios para algum desenvolvimento a partir de uma projeção de credibilidade na escala global, né, buscando, então, criar uma marca internacional. E o grande problema desse tipo de estratégia é porque ela é acrítica, ela não tem um olhar sobre o problema estrutural, ou seja, né, é a falta de boas estratégias de fomento aos potenciais indutores. Mesmo o Rio sendo essa vitrine, ele deu as costas para o problema estrutural. Em particular, deu as costas para um problema estrutural em escala regional. Ainda hoje, né, há uma dificuldade do governo, da capital, ter uma dinâmica voltada ao desenvolvimento, em particular, da sua periferia metropolitana. Ou seja, você tem ainda um desconcerto na sua articulação regional, né? E isso é estratégico para você articular um sistema produtivo regional adensado, integrado, com capacidade de agregação de valor, né? Ao não focar nisso, ou ter dificuldade de ver isso com a principal prioridade do ponto de vista econômico de uma gestão municipal, você acaba explicitando, em grande medida, isso que eu chamo de viés patrimonialista, ou seja, ver como, e isso eu digo de uma forma perversa, ver como um indicador de prosperidade a cidade do Rio de Janeiro ter, em algumas regiões, 1 metro quadrado mais caro do Brasil. A quem interessa isso? Quem ganha com esse desenvolvimento? Isso oferece resposta e prosperidade para quais parcelas da população? Isso, evidentemente, é promovido por uma dinâmica de desenvolvimento que busca encarecer o valor da terra, segregar o espaço, e não oferecer terra voltada para gerar territórios produtivos. Bem, então, essa falta de lógica integrada, de desenvolvimento, gera uma série de problemas que vai ter, então, desdobramentos em outras dimensões, né? Ou seja, então você tem o risco de degradar centros urbanos tradicionais, pressão sobre áreas com déficit de infraestrutura, problemas de mobilidade renovado. O desafio, então, é discutir como não sacrificar o necessário, né? Então, ou seja, em particular aqui, eu vou avançar muito pela falta de tempo, né? Mas é importante você não achar, muitas vezes, eu vou dar um dado aqui, que o tamanho do Estado é o problema, quando às vezes em alguns municípios, né, não é o caso do município da cidade do Rio, porque é uma economia ainda bastante diversificada, mas pode falar de municípios vizinhos aqui da periferia metropolitana, onde o peso da administração pública é fundamental para a geração e circulação de renda nessas cidades. E a gente pode comparar isso quando a gente vai ver, então, o tamanho, né, dos empregos no serviço público pelo tamanho do emprego total nessas cidades, e você vê uma descompatibilidade disso na capacidade de cobertura do ponto de vista de número de servidores por número de habitantes. Então, olha a perversidade. De um lado, por uma ótica fiscalista, tem que cortar, reduzir o tamanho da máquina, porque os recursos são escassos. Mas, por outro lado, falta serviço público, falta servidor, falta cobertura e atender a população. Se você não coloca esses dois problemas de forma articulada, você não está enfrentando o ciclo vicioso. Muitas vezes você pode estar aumentando esse drama socioeconômico e buscando só ali apertar, enxugar a máquina
E isso, inclusive, pode ter rebatimentos lá na frente, se isso gerar maior crise econômica e, com isso, queda da arrecadação tributária. Esse é um pouco o dado que eu queria mencionar, não vai dar tempo, evidentemente, de explicar, peço desculpa, né, que já está ali me cobrando término de fala. Então, aqui, soluções exigem, então, gerar um ciclo virtuoso que as ações sejam combinadas e se retroalimentem. Tá? É a minha última slide, tem mais um ali de uma citação, mas esse é meu último de fala. A estratégia, então, não deve se resumir só a ajustes de contas governamentais, ao contrário, é a reversão desses ciclos viciosos, né, onde se combina drama socioeconômico e fragilidade financeira das administrações públicas. O duplo desafio, então, é como combinar essas duas coisas, né? Ou seja, modernização da gestão tributária junto a planos de ação produtivos estratégicos e de frente de trabalho, ou seja, de redinamização rápida, da mesma forma que uma agenda econômica junto a uma agenda social de maior investimento em infraestrutura básica, né? Ou seja, a gente tem um paradoxo, podemos dizer assim, né, que é uma carência, por um lado, de adensamento produtivo, mas um enorme adensamento populacional. Se a gente não tentar combinar o enfrentamento dessas duas coisas, os problemas eles se reproduzem em escala ampliada. Então, ou seja, segregação de força de trabalho, falta de perspectiva futura para jovens, né? E as condições, então, gerais de vida piorando associadamente à piora da capacidade de geração, emprego e renda. Ok? Então, para terminar, é a frase da Michelle Bachelet, né, a ex-presidenta do Chile, né, que coloca o seguinte, né, que o desafio não é apenas calcular em cima dos recursos escassos, mas propriamente calcular o custo de não fazer o que tem que ser feito, né? Então, em vez de pensar que a política é a arte do possível, na verdade, a política é a arte de tornar possível o que é necessário. Obrigado. Obrigado, Bruno. Agora eu vou fazer uma rápida apresentação do nosso índice de desenvolvimento social. A ideia de apresentar esse índice é mostrar para vocês a questão da desigualdade no espaço, né, no caso na cidade do Rio de Janeiro, em suas micro-realidades espaciais. Quer dizer, pegamos os setores censitários, que são o menor recorte geográfico para o qual nós temos dados do censo e das outras pesquisas feitas sistematicamente pelo IBGE, e evidenciar as diferenças que existem, não só entre esses setores censitários, como também entre o conjunto de outras divisões administrativas oficiais da cidade, como as áreas de planejamento, as regiões de planejamento, as regiões administrativas, os bairros, e também para os aglomerados subnormais, que são as nossas favelas, que o IBGE contempla. Esse indicador, ele se baseia no Censo Universo. O Censo Universo é aquele questionário curto, pequeno, mas que é estatisticamente significativo para o nível de setor censitário, e com isso há uma redução nas variáveis que nós podemos trabalhar, mas há essa possibilidade de desagregação espacial a maior possível. Ele congrega 8 indicadores: domicílios com água adequada, o esgoto adequado, a coleta de lixo adequado, depois aí uma única possibilidade de trabalhar com conforto habitacional, banheiros por pessoa, e passamos para a parte de educação, também só temos essa variável de analfabetismo, trabalhamos com analfabetismo de 10 a 14 anos, e renda, um pouco ver a renda média, a diferença da renda média em salários mínimos, e um pouco ver a desigualdade daqueles que ganham até um salário mínimo e os que ganham mais de 5 salários mínimos em cada um dos setores. O interessante é que nós, para calcularmos esse índice, que segue uma metodologia semelhante à do IDH e de muitos outros índices, nós juntamos todos os lugares possíveis, esses que eu mencionei anteriormente, o que gerou um total de 11.213 lugares, formados por esses recortes geográficos aí, todos eles normalizados, de tal maneira que você tem possibilidade de comparar tudo com tudo.
Aqui é a tabela que aparece no Data Rio, hoje, que é o nosso portal de informações, e a maneira como são dispostos os dados, não só o índice sintético, que é o índice dos 8 indicadores, como cada um dos indicadores aí, não normalizado, mas em termos de percentual ou de outra unidade de medida. Como é que eles se distribuíram, os setores censitários? Nós vamos ver aqui que nós temos uma situação, vamos dizer, superior à média, com 53%, nas faixas mais inferiores, que vão de 0,25 a 0,50, alguma coisa em torno de 22%, e também uns 24% que seriam os indicadores, ou aliás, os lugares, os setores censitários mais altos em termos do índice de desenvolvimento social. Esse é um mapa interessante que ele mostra, aqui, esse bom projetor está permitindo que vocês vejam as cores tais como elas são. Na verdade, nós temos uma cidade dividida, mas dividida em 3 grandes segmentos, né? Tem um segmento em roxo, em azul, que é o de índice de desenvolvimento social maior, que corresponde exatamente à zona sul da cidade, zona sul tradicional, e sua expansão rica para a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, com algumas, evidentemente, faz parte da AP2, também a área de planejamento 2, Tijuca, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú. Depois nós vamos ter uma grande mancha verde, que corresponde à AP3, a Zona Norte, né? Onde há também ilhas em roxo ou em azul, e depois, à medida que a gente caminha para a direção oeste, essa coloração vai ficando rosa ou vermelha, com algumas manchas verdes nos centros de bairros, né, do Campo Grande, Santa Cruz, pouca coisa em Guaratiba, mas evidenciando que a grande diferença mesmo encontra-se, até como Mauro Osório chamou a atenção ontem, entre a Zona Sul, que está, na verdade, sudeste, né, do município do Rio de Janeiro, e a Zona Oeste. Embora haja também quartos contíguos, se nós pegarmos, por exemplo, as favelas, quartos contíguos de desigualdade, algumas manchas vermelhas que não dão aí para ver, mas aparecem na Rocinha ou na Maré, em relação à mancha verde que predomina e tudo mais. Então, com esse índice, que não tem assim, nenhuma vantagem especial sobre os outros índices, a não ser essa da desagregação espacial, nós podemos trabalhar com essas realidades micro-urbanas e pensar em políticas públicas para aquelas populações que estão com os IDS mais baixos. Era isso que eu queria dizer, e isso vai ser útil depois na apresentação também de Andréia Pulis, para quem eu passo a palavra agora, já agradecendo. Bem, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite de Aroeira, né? E parabenizá-los, toda a equipe da DIC, pelo esforço que eles têm feito nos últimos tempos, né? Eu acho que esse seminário, ele concretiza um esforço enorme que vocês têm feito, e espero que a gente saia daqui se conhecendo melhor, vendo as potencialidades de tudo que está sendo desenvolvido, e que a gente possa desenvolver projetos mais integrados para a nossa gestão, trazendo um pouco a fala da Raine, né? Projetos em que a gente tenha mais eficiência no gasto público, né? Fazendo mais por menos e, de fato, integrado. Ontem a Rita tocou num assunto interessante, onde ela disse a preocupação, a inquietude, né? Acho que foi o termo que ela usou, de termos mais de 80 bases de dados na prefeitura, né? Ou sistemas na prefeitura pelo IPLAN. E, na verdade, ter 80 sistemas é um problema, mas quando você vai trabalhar com a integração, como a gente tem feito a proposta o tempo inteiro, o problema maior é você ter esses sistemas que não se falam, né, que não têm identificadores comuns e que, de fato, a gente não consegue fazer o cruzamento. Então, a oportunidade que eu acho que a equipe do Aroeira está apresentando com o CIURB é de que a gente possa dar um avanço enorme e de começar a cortar um pouco essas distorções que a gente tem dentro da própria prefeitura. Acho também que vale a pena a gente pensar se vale sempre a pena um novo projeto, um novo sistema, e não adaptar ou reaproveitar o que a gente já tem desenvolvendo há um tempão dentro da própria prefeitura.
Nando falou agora do IDS, realmente o IDS eu vou usar para falar um pouquinho de território, que na verdade é uma prévia da fala depois do coffee break do João, né, da implementação do Rio Mais Cidadão, mas o IDS ele tinha um problema porque a gente usa dado censitário, né? Então os dados do IBGE eles são muito bons para uma agenda global, para uma agenda nacional, mas quando a gente chega a nível de prefeitura, a gente não pode esperar 2 gestões e meia para ver se o que a gente está planejando ou o que a gente está de fato fazendo teve ou não a resposta. Então, em 2015, na época da construção do plano estratégico, a gente teve o desafio de rodar um índice sintético para o Rio de Janeiro, com dados administrativos, né? Então, de toda a cadeia de índices que existem, a gente selecionou o IPS, que é o Índice de Progresso Social, justamente porque ele usava indicadores muito mais sociais e ambientais, ele tira indicadores de renda, por exemplo, né, na sua construção. Ele mede resultados e não esforços, então, resultados diretos, né, então, de fato, metas e resultados. E, principalmente, ele pode ser adaptável, né, para a realidade do Rio. Então, no Brasil, a gente tem 2 experiências, o IPS Amazônia foi o primeiro que foi rodado, e a gente é a primeira cidade que, de fato, tem um IPS urbano, que é o caso do Rio de Janeiro, e logo depois saiu Bogotá. O IPS ele tem 3 grandes dimensões, em cada dimensão tem 4 componentes, né? A gente tem hoje um IPS com uma cesta de 36 indicadores, que vocês vão ver na frente, e ele tem essas 3 dimensões, necessidades humanas básicas, que a pergunta que fica eu tenho que usar o óculos? A sociedade atende às necessidades básicas do seu cidadão, o fundamento de bem-estar, que é a dimensão que a gente precisa melhorar bastante, se a sociedade tem os fundamentos básicos que permitam aos cidadãos, a todos os cidadãos, né, melhorarem a sua qualidade de vida, e se a sociedade cria as condições para que todos os seus cidadãos atinjam o seu pleno potencial, né, que é o de oportunidade. No nosso desenho do IPS, a nossa dificuldade sempre era nas decisões que a gente precisava tomar. A construção de um índice, ela é muito custosa em termos humanos, né, e de tempo. Então, a gente precisava ter certeza se o que a gente estava desenhando servia para o planejamento. A gente queria ter desenhado ele a nível de bairro, mas a gente perdia muita informação, porque a gente não tem informação, por exemplo, de segurança pública desagregada por bairro, né, de uma forma confiável. E a gente queria ter uma periodicidade menor. Então, a gente está rodando o IPS a cada 2 anos. A gente lançou em 2016 IPS com os dados de 2015. A gente está atualizando agora o IPS 2017. O IDEB demorou a sair, senão a gente ia tentar trazer ele já atualizado para o seminário. E a nossa especialização do IPS é pelas regiões administrativas. No início da gestão, quando veio o decreto das superintendências e regiões de planejamento, a gente também fez um esforço e readaptou o IPS para RP. Eu acho que no Data Rio já tem as fichas sintéticas de todas as RPs com um conjunto de indicadores. Vou passar rápido, o processo de construção foi colaborativo, então a gente fez reuniões internas na prefeitura, fizemos dentro dos conselhos estratégicos do IPP, organização civil, academia, lideranças. Depois disso, a gente apresenta uma versão primária, envia para a SPI, que é a rede, né, coordenada lá no MIT, que coordena e valida os indicadores e os seus pesos. E depois a gente faz a apresentação final em agosto de 2016, com todos esses parceiros dos nossos resultados. Então, o índice ele tem as 3 dimensões, cada dimensão tem um conjunto de indicadores, né? Necessidades humanas básicas, então a gente basicamente está falando de nutrição e cuidados médicos básicos, e aí a seleção dos indicadores sempre foi focada em quais os avanços que a gente precisa fazer para ter uma cidade mais igual, né? Então a gente de fato procurou problemas, fundamentos de bem-estar e oportunidades. A gente tem esse conjunto de 36 indicadores. A gente lançou uma publicação, deixei com vocês ali no coffee break, porque a gente vai passar rápido pelo tempo, e quem quiser depois é só tirar as dúvidas com a gente. Esse é o mapa geral do IPS Rio, né? Então a gente consegue verificar que a gente tem um IPS médio de 60,64, 38% dos nossos habitantes vivem em RAs com IPS acima da média. Temos as nossas 2 RAs que têm o IPS mais alto, Botafogo e Lagoa. Botafogo é a primeira, né? E o complexo do Alemão e Pavuna com os IPS mais baixos.
A gente tem 16% da população vivendo nessas áreas do pior IPS da cidade, conta aí 48% nessas áreas verdes, né, que pega aqui, eu vou tentar com o mouse passar aqui, que dá para ver, dá, que é toda, né, Zona Sul e um pouco da região norte. Quando a gente divide pelas dimensões, a gente vê que a dimensão que tem o IPS mais significativo é necessidades humanas básicas, tem o IPS médio de 75,09, e aqui do lado você vê que a gente tentou colocar quais os indicadores que nessa dimensão puxam o IPS para baixo, para cima, ou que tornam ele médio, ou seja, não fazem diferença. Então, a gente ainda tem, né, mortalidade infantil, mesmo a gente tendo uma série histórica que ela vem diminuindo, ainda puxa esse IPS para baixo, e os indicadores de segurança pessoal. Importante lembrar que quando você tem um índice sintético desse, o nível de cruzamento que você pode fazer é muito grande. Então, você pode fazer uma análise por toda a cidade, entendendo que o que torna uma RA, né, a Barra da Tijuca, igual a Campo Grande, são indicadores diferentes, apesar de elas estarem na mesma faixa, né? E você pode fazer essa imersão dentro da RA, que possibilita você fazer planos locais. Eu vou apresentar os dados de uma das RAs, que vocês vão ver que a gente precisa avançar muito em algumas situações. E a nossa cidade, como todo mundo está dizendo aqui, é o tema da mesa, ela é desigual. Enquanto a gente tiver indicadores, eu peguei alguns aleatórios, muito díspares entre as regiões administrativas, a gente ainda precisa avançar muito, né? Então, eu peguei aqui mortalidade infantil e mortalidade materna. Então, enquanto a gente tiver uma diferença, né, de 5 vezes ou até 120 vezes um indicador de uma RA para outra, a gente precisa avançar muito nessas políticas mais focalizadas, como, por exemplo, territórios sociais, como, por exemplo, o Rio Mais Cidadão, que o João vai apresentar mais para frente. Ao mesmo tempo, é um dado quando você pega roubos de rua e taxa de homicídio, que você tem as RAs, por exemplo, do centro, com índices altos. Quem sabe agora, em 2017, com os dados do programa Centro Presente, esses dados diminuam um pouco. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de, quando você tem uma série de dados, independente se é o IPS, mais concisos, e que você vai, a cada 2 anos, atualizando, você consegue ir monitorando todo o planejamento que você vem feito, né? Lógico que aqui é uma provocação, roubo de rua, a gente não tem na Rocinha, no Alemão, e todas as outras RAs que são de favela, você vai ter isso na cidade formal. Roubo de rua lá dentro não tem, né? Fundamentos de bem-estar como eu disse, a pior dimensão que a gente tem, né? São indicadores, quem está aqui da saúde vai poder corroborar o que eu estou dizendo, ainda de pobreza, mortalidade por doenças crônicas, incidência de dengue, alfabetização, né? Então, quando você pega aqui na frente, a gente tem uma alfabetização, isso é aquela prova da ANA, né, do 3º ano fundamental, não estou falando de DEB aqui, e você tem 5 minutos. Em Copacabana, 65% só, né, das crianças, de fato, consideradas alfabetizadas, e você tem 1/3 disso no Alemão. Então, assim, nosso desafio em educação, em termos de alfabetização, ainda é muito grande. Então, eu vou ter que passar rápido, né? Oportunidade, aqui em oportunidade vem também um pouco a fala da Raine e do Nando, a gente trouxe para cá as diferenças que a gente tem de raça e de gênero, né? Então, um dos nossos indicadores, por exemplo, são negros e indígenas com ensino superior, é a violência contra a mulher, né? E a gente pega aqui, nessa última dimensão de acesso ao ensino superior, que a gente tem muito a avançar. Todos os indicadores puxam muito para baixo essa dimensão oportunidade, né? Negros, indígenas, frequência ao ensino superior, pessoas com ensino superior. Quando você pegar lá em fundamentos de bem-estar, a evasão também é um indicador muito ruim no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem, por exemplo, só 15% da população vivendo nessa dimensão oportunidade nas áreas de maior IPS. E aí você pega homicídio por ação policial, esse eu ia colocar do lado do roubo de rua, mas eles são dimensões diferentes. Você tem 0 na Lagoa, Guaratiba e Vila Isabel, e você tem ali 22 de taxa de homicídio por ação policial no Complexo do Alemão ou na RA da Pavona. A mesma coisa, índice de acesso à cultura, né? A gente tem uma taxa de 100 no centro, e a gente tem na Pavuna e Vigário Geral um índice muito baixo. Então, quando você começa a olhar por RA os seus indicadores, você começa a ver que o planejamento ele precisa ser mais focalizado.
Pegando a nossa RA, né, Lanterninha, a Pavuna, a gente tem 36% da população da Pavuna vivendo em favelas não urbanizadas, que se eu botasse só favela, esse número ia ser maior. Né? Contra, por exemplo, 19% da cidade ou 2% da população que vive na Lagoa. A taxa de homicídio da Pavuna é 42,51 contra 3,72 em Copacabana. Mortalidade materna na Pavuna é 77 contra 14, por exemplo, de Botafogo. Né? E assim vai. Homicídio de jovem negro, 29 contra 1,24. Pessoas com ensino superior, 5 contra 58 da Lagoa. Homicídios por intervenção policial, 22 contra 0,42 de Botafogo. Enquanto a gente tiver esses indicadores tão desiguais assim, a gente vai ter muita dificuldade. Com isso, falando um pouco de vulnerabilidade, e na verdade eu vou fazer uma fala rápida para a apresentação que vem a seguir, também no final da gestão passada, um grupo, né, de técnicos da saúde, da educação, assistência social, habitação e o IPP, desenvolveram um projeto chamado Territórios Sociais, né, que visava justamente pegar as áreas de menor vulnerabilidade e fazer um projeto onde a gente achava essas pessoas, trazia para dentro do sistema e monitorava. Os 3 pilares, de fato, de territórios sociais são esses: busca ativa, plano de ação integrado e monitoramento. Nós pegamos o mapa do IDS, né, que foi desenvolvido pelo Nando, e a gente atacou os 180 setores censitários de menor IDS. A gente sabe que a gente tem um problema, como eu falei, os dados são de 2010, então a gente tem uma terceira entrada agora, estou acabando, que é uma busca local, junto com os nossos agentes comunitários e o pessoal que trabalha no CRAS, de novas áreas para trazer para dentro de território, mas na metodologia a gente precisava de uma coisa mais técnica. A gente passa nesses 180 setores, aplicando o IPM, que é o Índice de Pobreza Multidimensional, é um questionário muito curto que tem essas dimensões. Tem 5 anos de estudo, os responsáveis, se tem criança fora da escola, se tem criança fora da creche, se teve alguma criança com menos de 5 anos que morreu, mortalidade infantil, se a família tem a preocupação que os alimentos acabem antes dela poder comprar novos alimentos, qual o padrão construtivo da moradia, se tem chuveiro e vaso, se tem acesso à água, esgoto, e se tem pelo menos 2 itens, fogão, filtro e geladeira. Quem são os nossos vulneráveis? A gente entrevistou 18.326 domicílios e identificamos 2.315 famílias vivendo em risco social 2 e 3. O IPM, ele pontua, né, é um ponto para cada indicador daquele, então 33% risco 1, risco 2 e risco 3. Todas as famílias risco 2 e 3 nós trouxemos para dentro do programa. E são esses os dados médios, né, de todas essas 2.300 famílias. 72 não possuem filtro, 23 não possuem chuveiro e vaso, 14 a parede não é de alvenaria, 37 não tem água proveniente de rede, 66% não tem esgotamento sanitário, 76% desses responsáveis não tem nem 5 anos de estudo, né, então aí fica difícil de você manter uma criança dentro da escola. 23% das crianças fora da escola, 8% de mortalidade infantil e 95% de insegurança alimentar. Né? Esse realmente é o nosso pior dado. Passando rápido a metodologia, identificando as famílias, o agente comunitário faz a visita para atualização do seu cadastro, deixa um formulário de encaminhamento. Essa família, se ela não chega no CRAS, e se tiver criança fora da escola, também encaminhada para CRE. A gente monitora isso, a gente começou a monitorar dentro de um sistema Drive. A gente está fazendo um sistema integrado, né, com todas as secretarias trabalhando duro nisso. E João vai apresentar a experiência de já transformar um sistema desse dentro do CIURB. Se essa família não chega, o agente comunitário vai de novo, e se ela não chega, o assistente social faz a visita dentro de casa. Depois que a gente traz toda essa, que a gente brinca de fábrica de salsicha, como o Carlinhos apelidou, a gente vai monitorando a cada 2 anos se de fato essa família não só chegou, mas se ela se mantém, porque essa é a maior dificuldade. Acabei, vou acabar, ó. Peraí, deixa eu passar. Só para vocês terem uma ideia muito rápida, é o último slide, do que a gente mais ou menos conseguiu fazer nesse ano. A gente tem que 65% das famílias de território que a gente monitorou, elas melhoraram, 32% se mantiveram, 2% pioraram. Né? E a gente consegue mudar 55% do risco 2 para o risco 3. Eu acho que essa que é a resposta que a gente precisa dar. Obrigada. Muito obrigado, Andréa. E agora nós vamos passar a perguntas e debates, comentários. Mauro Osório já se inscreve.
e temos ainda um tempo para isso. Boa tarde, parabenizar aí a mesa, a apresentação. Só colocar algumas questõezinhas aí para discussão, reflexão, né, algumas provocações. Eu confesso, sou um admirador imenso do trabalho da Andréa, mas eu sempre tive uma certa preferência pelo IDS em relação ao IPS, né? E acho que uma preocupação importante é se a gente deve ou não separar a questão do social da questão da renda, né? Por exemplo, São Gonçalo é um dos municípios brasileiros com maior situação de dramaticidade de vida, né? Ou a nossa periferia metropolitana, quando a gente olha comparando com o Sul e Sudeste. Só que São Caetano, que tem uma qualidade de vida maravilhosa, tem uma receita pública per capita de R$8.000, São Gonçalo 800. Eu costumo brincar que pode botar o Papa Francisco para administrar São Gonçalo, que ele vai ter muita dificuldade. Com os gestores que estão hoje lá no poder, tem a ver com o marco de poder que o Bruno colocou, vai ser mais difícil ainda. Então, acho que tem que ter um cuidado para estar articulando essas duas coisas. Quer dizer, também, às vezes, eu acho que tem alguns urbanistas, né, que não têm uma certa dificuldade com a questão econômica, mas a economia é parte do problema e é parte da solução, né? Então, acho que a gente precisa... O próprio Milton Santos, que é um geógrafo famoso, eu tive inclusive a oportunidade de ser estagiário dele, ele trabalha a ideia de pontos de luz e pontos de sombra, né? Como pode passar a ideia de que o capitalismo ele sempre se autorresolve as empresas. Agora, por exemplo, o Joãozinho é um dos milicianos hoje mais importantes de um município da Baixada Fluminense. Será que o Joãozinho quer que novas empresas venham para o município em que ele tem uma hegemonia política? Ou será que isso pode fazer uma mudança de correlação de forças no município e não vai interessar ele, né? Então, acho que essa é uma discussão que é importante. A outra, Nando, eu queria te perguntar se você não acha que o salário mínimo, tendo crescido tanto no Brasil, como cresceu desde 94, principalmente a partir dos anos 2000, se não pode, de alguma forma, ter que mudar aí o índice, alguma ponderação do índice, porque em 94 o salário mínimo equivalia a $70, hoje está um pouco menos de 300, que o dólar deu uma valorizada com relação real, mas isso é uma mudança importante. A gente vê isso na Baixada Fluminense, por exemplo, que o comércio cresceu muito exatamente por conta embora continue não tendo indústria, né, continue sendo dormitório, não tem atividade indutora, mas a gente vê que o comércio deu uma crescida boa. E essa discussão também da desigualdade, novamente, né, o papel do Estado é decisivo. Quer dizer, se a gente for olhar, a gente vai ver que os países que têm melhores indicadores sociais são aqueles que têm carga tributária mais elevada. Por exemplo, os países escandinavos. Então, seria mais uma coisa aí para trazer para a discussão da mesa, mas enfim. Mas acho que essa articulação do social e da renda, eu acho que é uma coisa que é importante. Por último, essa discussão dos quartos contíguos, né? Teve uma jornalista importante do Globo recentemente, disse que no Rio a desigualdade eram quartos contíguos. Mas o Nando colocou ali que tem quartos contíguos também de desigualdade, mas, por exemplo, quer dizer, o Partido do Trabalho dos Territórios Sociais, a gente viu que os 20 mil setores censitários mais pobres, nenhum deles está na Zona Sul do Rio de Janeiro. E o Territórios Sociais, o Rio Mais Cidadão, fazendo provocação também aqui, André, eu acho que a gente deve estar discutindo na Prefeitura se a gente deve criar nomes novos ou se a gente deve caminhar para a universalização dos trabalhos bem-sucedidos, colocando aqui fraternamente a discussão aí com as pessoas aí da ação social, da Casa Civil, com o secretário João Mendes, que até eu gosto bastante, mas acho que é uma discussão também importante. Quer dizer, quando eu cheguei na Prefeitura em 2016, já conhecia a proposta de territórios sociais, aí nós levamos para o prefeito, e ele, enfim, na mesma hora, quer dizer, sacramentou para a gente fazer, e não teve nenhuma preocupação com relação à manutenção do nome, apesar de ser um nome
que vinha da gestão anterior, e acho então que hoje a gente ainda vai estar discutindo o Rio Mais Cidadão, mas eu acho que é importante as políticas públicas a gente sempre procurar universalizar e dar escala. Parar aqui, senão faço outra palestra, né? Professor. Não sei, mas acho que a gente podia tentar responder agora, né? É que ele abordou vários... Não. Bom, tem outras perguntas? Tem ali, né? Você queria falar? Você pode levar o microfone ali para ele? Tem 3 minutos. 3 minutos. Fala para eles, né? Pra gente. A menina tira ela da sala, gente. Ela tá Você? tudo. Mais uma. Ela é do mal. Bem, boa tarde. Primeiro, agradecer pela disposição, mas eu acho importante desagregar dados. Eu fiz algumas anotações aqui, coisa rápida. Os índices que me chamaram a atenção foi sempre os de homicídio, sempre de violência contra a população negra. Na parte de desenvolvimento dessa população negra não há. Eu acho que é importante trabalhar esses dados, mas com a desagregação. Em especial, saúde, né, índice de renda, escolaridade, né, porque não muda. É sempre na região da Pavuna. Que população é essa da Pavuna? Cor, raça, gênero, se é mulher, se é homem, o índice de renda dessa população, porque também não muda. Em todos os índices de pesquisa, que eu sempre tenho conhecimento, sempre a Pavuna está lá no final dos índices. Eu acho que é importante essa questão da desagregação de dados. Tá bom? Era apenas isso. Mais alguém? Nós só temos 2 minutos e 20 agora. Bom, eu vou começar, já que estou com o microfone aqui. O Mauro, a sua preocupação foi a nossa também, quer dizer, o salário mínimo é lógico que ele se supervalorizou, né, ao longo do tempo. Ali, como nós estamos trabalhando com um ano só, não há problema. Mas, quando nós fizemos comparações com anos anteriores, nós deflacionamos o salário mínimo. Então, seria o salário mínimo real, quer dizer, utilizando algum índice de inflação do valor do salário mínimo e recalculando, portanto, a proporção da população de homicídios que estavam ali. Exatamente, porque nós fizemos comparação para trás, mas para frente tem que fazer o mesmo procedimento. Mas aí a gente vai pegar o valor, né? Você pode mudar aquela faixa ali, mas a gente vai trabalhar sempre, na verdade, com o valor do salário mínimo em termos reais. Com relação aos quartos contíguos, você tem toda a razão, e esses índices, né, eles são importantes para revelar justamente essas situações que a gente não tinha cristalizado e às vezes errado. Eu me lembro de trabalhos que Sônia Rocha fez, por exemplo, pegando a distribuição da renda do Rio de Janeiro por DECIS de renda, tanto para o censo 90, o censo 2000, depois eu fiz isso para 2010 também, o que a gente verifica, muito interessante, que só 1/3, né, daqueles que estão nos piores DECIS de renda estavam localizados em favelas no Rio de Janeiro. Quer dizer, a pobreza está muito mais fora da favela, 2/3, do que 1/3 nas favelas. Bom, passa a palavra então ao meu lado Bruno, que vai falar alguma coisa aí que o Mauro perguntou também, né? Bem, eu vou falar bem rápido, porque o tempo aqui deve ter meio minuto aqui. Bem, mas o Mauro tocou numa coisa que eu concordo fundamentalmente e queria reforçar aqui, acho que fez eco na minha abordagem, ou seja, é fundamental, porque é claro que, inclusive, a plateia, né, é mais voltada para a discussão que a gente está tratando aqui no Sistema Integrado de Informações Urbanas. Só que é fundamental esse olhar para o econômico, né, esse desafio da dimensão econômica está agregada a isso, né? O Mauro citou a ideia do território social, né, mas é importante entender que o desafio não é só tornar os territórios mais sociais, mas também os territórios produtivos, né? Ou seja, não é só mais cidadão ou mais cidadania, mas também mais classe trabalhadora. Enxergar que o cidadão também quer ser classe trabalhadora, quer ter a opção de se inserir dentro de um processo da dinâmica de desenvolvimento daquela região. Senão a gente vai estar condenando inclusive, associar a política social a só uma questão compensatória, a um problema econômico não atacado. Então, eu faço eco à colocação dele, que enfrentar esse ciclo vicioso exige a articulação dessas duas temáticas com um olhar muito estratégico, né? Para, então,
ter territórios sociais, diria eu, também territórios produtivos. Cidadãos também classe trabalhadora com opção e inclusão dentro do processo de desenvolvimento. Obrigado. Mas tá bom. Obrigada. Também vou fazer umas últimas palavras finais, dizer que eu também concordo com o Mauro, eu não sou muito fã do IPS, a Andréia sabe disso e ela vai rir ou vai me matar. Lógico, ele é concorrente do Índice de Prosperidade das Cidades do Habitat, mas o nosso índice tem uma grande diferença, tem uma dimensão de produtividade. Uma dimensão inteira de produtividade, então, que é uma das partes mais legais do índice, inclusive. Mas eu gostaria de dizer que agradecer novamente, dizer que eu aprendi muito com essa mesa. Acho que a Prefeitura do Rio está fazendo um esforço tremendo de buscar essas pessoas mais vulneráveis, de pensar políticas para essas famílias, para essas pessoas, e a gente da ONU acompanha com bons olhos esse trabalho. Dizer que da apresentação do professor Bruno é realmente desesperadora, né? Quando a gente pensa no nível de estado, o nível de região metropolitana, o buraco é bem mais embaixo, né? A gente trabalha também com algumas prefeituras da região metropolitana e com o próprio governo do estado, e a gente também acompanha o assunto. E no mais, agradecer novamente a atenção e a presença de todos e todas. Olá, né? A provocação é toda para mim. Agora é com a Andréia. Primeira diferença do IDS para o IPS é uma questão de escala, né? A gente tem uma vantagem enorme do IDS, que eu chego ao nível de setor censitário. Então, para uma política focalizada, como, por exemplo, territórios sociais, ele é, de fato, o melhor índice a ser utilizado. Mas, em compensação, eu só tenho ele a cada 10 anos, né? Eu não consigo ter o IDS antes de 2021. Então, por exemplo, em 2018, eu tive que fazer seleção de áreas para tratar vulnerabilidade de dados de 2010. E isso, para planejamento a nível local, é muito ruim, né? Então, essa é a grande diferença, de fato, porque, na época, a gente pensou num índice mais atualizável, né? Que foi o IPS. E a questão da renda é pelo fundamento do próprio índice. O índice tem a ver mesmo de quais os fundamentos e quais as oportunidades que o que a cidade é capaz de oferecer para os seus cidadãos, independente de cor, de raça e de renda, né? E ao final do índice, se vocês pegam a publicação, ela está mandando eu nem falar, ó. Você pega que ele faz a comparação com renda e PIB, ele sempre faz essa comparação, inclusive trazendo lá os scorecards das RAs, de quais as RAs que conseguem fazer mais por menos. Ou seja, tem uma renda ou um nível de produtividade e conseguem ter indicadores melhores independente dessa renda. Tem toda essa análise ao final dele. Sim, lógico, então. E ele faz essa comparação. Mas você tem que dar a oportunidade para o cidadão ser igual. E aí eu concordo com ele. Toda vez que você vai selecionar um índice sintético ou uma cesta de indicadores, você precisa fazer escolhas que são para o bem e, às vezes, a gente precisa dar uma cortada. Mas toda a construção do IPS, por exemplo, a gente tem todos os indicadores cortados por todos os níveis, por todas as classes e por todas as rendas, né? Só que na construção sintética, a gente apresenta ele por RA. Mas toda essa grade de indicadores de dados abertos dele estão disponíveis lá no IPP, se você precisar, tá bom? É que se eu fosse fazer uma comparação de todos os indicadores por RA, por todos os cortes, eu ficava aqui 5 horas. Mas a possibilidade dele realmente é infinita. Vou deixar a parte para responder por que vira Rio Mais Cidadão a metodologia de territórios sociais quando você aplica para grandes complexos, para assistência responder depois, né? Porque eu acho que a gente tem a parte técnica, a gente tem a parte administrativa e a gente tem, de fato, na administração pública, essa parte política. Que eu acho que a gente vem avançando com o tempo de tentar dar essas diminuídas cada vez que a gente desenha e implementa políticas transversais e integradas, desenhadas pelos técnicos, monitoradas pelo técnico, né? Obrigada. Em nome da organização do evento, agradeço a todos e a todas em primeiro lugar, e ao professor também. E eu acho agora a palavra com o Luiz Murilo. A palavra é bem extensa. Vamos ao coffee break. 10 minutinhos a gente volta aqui, por favor, para a gente poder a segunda parte do seminário de hoje. Salva de palmas para os nossos palestrantes, por favor.